gente inicia a aula de gramática no segundo ano do ensino médio e a nossa temática é a enunciação, né? Produção de enunciados. Mas antes da gente pensar em produzir enunciados, a gente vai ver quais são os objetivos da aula e depois a gente vai fazer uma pequena recapitulação sobre aquilo que a gente já estudou, né, em gramática nas aulas presenciais. E aí a gente continua falando um pouquinho da enunciação. Lembrando que a gente não vai terminar essa aula de enunciação hoje, porque quando você fala de enunciação, é um processo muito complexo. Então eu vou deixar aqui aberto a vocês. Se tiverem algumas dúvidas sobre o processo, me procurem e a gente tenta sanar essas dúvidas. Então, primeiro, quais são os nossos objetivos? Nós temos como objetivo principal compreender o processo de enunciação e seus elementos constitutivos, né? Ou seja, como é que se constitui o enunciado, o que é o enunciado? E a gente falou no início da aula muito desse processo de comunicação, esse processo de o locutor, né, vai produzir um enunciado e ele precisa ser compreendido, porque se ele não for compreendido, esse processo de enunciação não termina. Também a gente tem por objetivo compreender o produto da enunciação, que é quando a gente vai focar mais no estudo sobre o próprio enunciado em si. O que é esse enunciado? Segundo os linguistas, segundo as pessoas que estudam gramática, o que é esse enunciado? E entender a enunciação do texto literário, porque a priori a gente vai querer que vocês detectem essa enunciação em textos literários. E é até uma maneira bem parecida de avaliação das principais provas do Brasil, como FUVEST, Enem, todos esses vestibulares principais, eles pedem que o aluno detectem essa enunciação no texto literário, porque fica mais fácil. Uma vez também que não vai ter um enunciado oral e em tempo real para você analisar. Então, você vai analisar enunciados escritos. Então, vamos lá. Resumo dos capítulos anteriores. Vamos retomar aquilo que foi explicado no começo das nossas aulas. Primeiro é que existe uma diferença entre escrita e oralidade. Isso tem que ficar bem claro. Uma vez que a oralidade ela nasce primeiro que a escrita, né? A escrita vem bem depois. Essa questão de você formular um alfabeto, de você formular um sistema escrito, isso vem bem depois. A oralidade já vem desde os poemas homéricos, né? E o que se tem é a gente pega os enunciados, os discursos orais e escreve. E a escrita vem mais como uma maneira de registrar aquilo que é posto, né? Então a escrita surge como registro. Então a gente já falou sobre isso na sala de aula, né? Sobre essa diferença entre escrita e oralidade, onde a escrita é bem mais elaborada que a oralidade. A oralidade é mais espontânea, né? E aí a gente vai estudar esses enunciados, como é que eles ocorrem. E quando a gente fala de diferenças, né, entre escrita e oralidade, a gente vai falar também da variação linguística, quais são os fenômenos que propiciam a variação linguística, né? A linguagem se variar, a questão do contexto, onde a pessoa nasce, onde a pessoa mora, o tempo que a pessoa tá falando, está proferindo aquele discurso. A gente já viu que algumas palavras, inclusive, já morreram, por exemplo, como é o caso do disquete. Isso seria, né, a evolução da língua. E essa evolução da língua ela está ligada à questão da variação linguística. A gramática normativa não vai dar conta de falar de variação, né? A variação é um ramo da linguística, ou seja, vai estudar a linguagem na sua construção social. E a gramática normativa vai falar sobre as normas que são criadas pelos grandes escritores e as pessoas que estudam as letras. Então, a gente tem que ter em mente que, para a linguística, quando há um entendimento, o processo de interlocução ele acontece. Ou seja, se uma pessoa chegar agora aqui e disser nós vai, por mais que a gramática normativa condene, que seria nós vamos, a ideia seria o processo de comunicação. Então, se o processo de comunicação se concluiu, se foi entendido, se houve entendimento, pronto. Então, a linguística ela tem essas diferenças em aceitar a língua socialmente.
ok, meus caros? E aí nós temos alguns conceitos. A gente vai iniciar conceituando. E segundo os linguistas, o que é essa enunciação? A enunciação é colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, ou seja, produzir enunciados, frase efetivamente dita. Então, é você proferir essa frase, é você ter uma intenção ao falar e você consumar essa fala, para que haja esse processo de comunicação, ou seja, você vai efetivar a frase com a intenção de comunicar-se com as outras partes, ok? E o que seria essa enunciação no texto literário? O texto literário apresenta situação distinta. O leitor não está na presença de quem escreveu, né? Isso aí é óbvio. Você raramente não estará perto ou vendo a pessoa escrevendo aquele texto em tempo real. Então, aí já é um detalhe diferente, né? E não haveria a possibilidade de troca de papéis, ou seja, também não haveria uma possibilidade de troca de ideias, né? Uma vez que você não está lá. Então, quando há no texto literário um jogo entre o presente da narração e o passado dos fatos narrados, é possível distinguir os dois pontos, da enunciação e do enunciado. No texto literário, isso se formula com a pontuação, com o uso de aspas, e você consegue distinguir quando está no presente, quando está no futuro. Também está intrinsecamente ligado ao tipo de narrador que nós temos, se é o narrador onisciente, se é o narrador personagem, se é o narrador observador. Então você tem esses tipos de narradores e você também vai ter a construção da narrativa, né? Tem uma narrativa a ser construída e aí essa narrativa, logicamente, vai ter começo, meio e fim, e vai depender também do do tempo, se é um tempo psicológico, se é um tempo cronológico, lembrando que o tempo psicológico é aquele tempo que passa na cabeça do autor. Então existem várias situações de produção desse enunciado. Eu espero que vocês estejam conseguindo compreender que essa construção do ato de enunciação ele é um processo bem complexo, né? Então a gente, para que isso fique mais simples, né, para simplificar essas questões, que se cria um plano de enunciação, né? Agora vamos pensar aqui, vamos fazer uma pequena abertura aqui para a gente deixar claro certas coisas. Esse plano de enunciação geralmente acontece nos textos literários. Então a gente está falando agora principalmente de textos literários. Então quando o autor vai escrever, quando o autor do livro, da crônica, do poema, o que quer que seja, vai escrever, ele tem que exemplificar essa questão da enunciação. E aí, para ficar bem claro, nós temos até no livro esse exemplo, nós temos um diálogo entre o Paulo Honório e a Madalena. Esse diálogo pertencente ao livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E então, veja que o Graciliano Ramos ele tem todo um cuidado para construir esse plano de enunciação. Isso na escrita, isso você consegue ver, isso não foi eu que coloquei no slide, isso eu tirei como estava do texto, que inclusive tem no livro, e aí ele utiliza dessas marcas linguísticas para produzir um enunciado entre esses dois personagens. Então vamos ao diálogo. Aí tá lá, né? E só fazendo um pequeno resuminho, para que eu sempre faço isso em sala de aula, quando a gente fala de livros, a gente pergunta para os alunos, você conhece um livro tal? Ele, não conheço. Então, se fôssemos alunos do terceiro ano, a gente estaria lendo Vidas Secas. Mas como essa é uma aula pensada para o segundo ano, eu vou explicar um pouquinho do contexto do livro. Então, o Paulo Honório é o personagem principal dessa narrativa do Graciliano Ramos. Ele é uma pessoa que enriqueceu, mas ainda continua rude, né? Continua uma pessoa extremamente rude, e ele se casa com a Madalena. A Madalena, ao contrário do Paulo Honório, ele não é nem um pouco rude, é uma professora, uma mocinha muito delicada, que se casa com o Paulo Honório por conta da proteção. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade patriarcal. Então, o Paulo Honório, por ser uma pessoa muito rude, ele não entende a Madalena. E a Madalena está escrevendo uma carta para si, falando do que ela passa, das dificuldades que ela sofre naquele casamento. Claramente ela não é feliz.
E aí o Paulo Honório chega e acha que essa carta é uma carta para amantes, né? E aí é nesse momento que começa o diálogo. Aí vem o Paulo Honório, mostra a carta, perua. Madalena rasga o papel, atira-os pela janela. Miserável, saiu correndo e ainda gritou, assassino. Então reparem como o autor se preocupa em evidenciar as falas de um e de outro para deixar claro qual é o contexto em que eles se inserem. E aí, a fala do Paulo Honório e as falas de Madalena, reproduzidas em discurso direto, exemplificam o plano de enunciado, o que evidencia um plano de enunciação por parte do autor, que é como eu disse para vocês no início, antes da leitura do trecho. O autor ele faz um plano de enunciado, que a gente pode até fazer uma relação com a aula de redação, que é um plano de texto, nada mais é que um plano de texto, para deixar claro qual é o propósito, porque com o enunciado você quer deixar claro qual é o seu propósito ao se comunicar, né? E encerrando a nossa aula, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa online no capítulo 3. Aqui no slide está dizendo que até o dia 8/4, mas como eu não sei que dia que essa aula vai ser postada, eu vou dar mais um tempinho para vocês fazerem. Eu vou estar acompanhando o andamento das tarefas online. E aí a gente conversa pelo WhatsApp, a gente fica conversando aqui no YouTube mesmo, você pode comentar se houver alguma dúvida, e depois a gente continua a nossa aula sobre enunciação e vamos partir também para a questão da adequação da linguagem. Então, por hoje é só. Um beijo grande, até mais!